Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, você já sabe o que você tem que fazer com a sua ansiedade se você esteve conosco aí na nossa aula passada, no nosso encontro passado. E agora eu vou fazer uma afirmação para você, professora. Professora, você está viciada. Opa, mas quem sou eu para falar isso para você, não é? Primeiro, eu quero te parabenizar por estar aqui para aprender um pouco mais sobre gestão emocional, para cuidar de você, porque a gente sabe que as coisas só mudam se nós mudarmos. E eu tô já falando de vício aqui, né? Então, quem sou eu para falar disso? Eu vou me apresentar então. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, também arquiteta urbanista e terapeuta comportamental. E por que eu me apresento dessa forma? Porque em muitos momentos eu vou mostrar obras de arte para você aqui também, ou coisas de arquitetura que tem muito a ver com a nossa vida. E o meu objetivo, professora, é ensinar você, que é uma professora de valor, a ser forte emocionalmente em 25 dias. E quando eu falo que hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema, professora, você é viciada? Eu não estou fazendo nenhuma pergunta aqui. Eu estou somente colocando aqui, professora, você está viciada. E quando a gente pensa em vício, logo a gente já vai pensando, né, em coisas aí que a gente consome, como muitas vezes doce, sou viciada em doce, sou viciada em chocolate, ou então cigarro, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu quero trazer para nós hoje aqui é um outro tipo de vício, e eu vou falar para você que você está viciada sim, professora. Tanto que eu já até comecei aqui, ó, com o meu chapéu e tudo mais. Porque você está viciada emocionalmente. Aí você pode até falar para mim, mas como assim, Rafa? Viciada emocionalmente? Existem vícios emocionais? Eu vou trazer algumas palavras aqui para você e você vai pensar comigo se algumas delas são repetitivas na sua vida, tá bom? Olha só, alguns exemplos. Qual é a constância de briga que você tem? Quais são as constâncias das discussões que você tem? Quer seja discussões ali com o seu cônjuge, com seus filhos, pais, quem quer que seja. As discussões. As dificuldades financeiras. Como é que anda a tua saúde financeira? Como é que está a sua questão em socialização? Enrosquei aqui. Com a questão da solidão. Ah, não, prefiro não me socializar mais. Prefiro ficar na minha. Como é que está isso? Como é que está a sua questão do abandono? Começa uma coisa, eu abandono. Começa outra, eu abandono. Começa um negócio e deixo para lá. Como é que é isso na sua vida? Como é que é a questão da humilhação na sua vida? Como é que você lida com isso? Tristeza ou situações deprimentes ou depressivas? A raiva. Como que você lida com a raiva? Quanto que ela se faz constante na sua vida? Como é que é isso, professora? O estresse, então. Como é que ele está na sua vida? É uma constante? Viver estressada parece que é alguma coisa assim que eu não sei mais viver sem estar estressada? Nós falamos segunda-feira passada em relação à questão da ansiedade. Parece que eu não sei mais viver se não ficar nesse estado. Como é que está então seu nível de reclamação? Se tá bom, se tá bom, não tá bom, se não tá bom, e assim vai. Reclama de tudo e mais um pouco. E o nível de negatividade? Que nada vai dar certo, que nada funciona. E os fracassos, então? Tem acumulado muitos fracassos? E frustrações? Como é que são essas questões na sua vida, professora? Quando a gente olha para as nossas vidas emocionais, nós não nos damos conta de que nós carregamos vícios emocionais também. Por isso que é a aula de hoje. Por isso que nós vamos falar exatamente isso, professora. Você está viciada? Você está viciada. Então nós precisamos olhar para isso e aprender
como nós podemos romper muitos dos nossos vícios que não fazem bem para nós. E como é que você lida muitas vezes, ou então se você já percebeu, aquelas professoras que nunca estão satisfeitas com nada. Se tá chovendo, tá ruim. Se tá sol, tá ruim. Nada tá bom, nada tá bom. Você conhece professoras assim? Se a sala fala muito, tá ruim. Se a sala não compartilha, também tá ruim. Se tem aluno, tá ruim. Se não tem, tá ruim. E aquelas professoras, então, extremamente negativas? De que nada vai dar certo. Vamos fazer um evento. Não vai funcionar. Vamos fazer. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai dar certo. Já fiz isso ano passado, não deu certo. Não vai funcionar. E aquelas professoras que reclamam, né? Continua nessa questão aí. Se tá lá a lousa, se tá com giz na lousa, reclama porque tem giz, porque suja a mão e dá alergia. Se é o canetão, reclama do canetão porque tem que ficar carregando o canetão constantemente. Se é digital, reclama do digital porque não sabe lidar ali direito com o digital. Se não tem lousa, reclama. Se tem lousa, reclama. Se tem aluno, reclama. Se não tem aluno, reclama. Reclama tudo. Gente, isso é vício. Vícios emocionais. Agora você está entendendo, né? Fala a verdade, professora. Que agora você está entendendo que existem pessoas ali ao seu redor que são viciadas emocionalmente, assim como nós também somos viciadas emocionalmente, em situações parecidas, semelhantes ou em situações diferentes. Mas nós temos vícios emocionais. Vícios emocionais que muitas vezes nos fazem muito mal. E sabe qual é o pior? Nós não temos consciência deles. Por isso que é muito importante que você continue aqui comigo, porque hoje eu vou te ensinar uma ferramenta para que você possa aprender a dar o primeiro passo em prol de se libertar desses seus vícios emocionais. Então existe sim, quando a gente vai entendendo um vício emocional, logo a gente vai aprendendo, né? Ou a gente vai pensando, quando a gente fala em vício, melhor assim, quando a gente fala em vício, a gente logo já pensa no vício do cigarro e alguma coisa nesse sentido. E agora eu já vou tirar o seu vício também, porque nós sempre comentamos sobre as artes aqui, quando dá mais ou menos ali, né, os 25 minutos e tal, mas hoje eu já vou trazer a obra de arte agora no começo já. E é uma obra de Gustavo Courbet, O Homem com o Cachimbo. Tá meio craquelado aí na sua visão, mas é um quadro lindíssimo, onde Courbet fez um retrato do homem com o cachimbo. E Courbet foi um pintor do realismo. E aqui eu queria trazer algumas coisas bem interessantes que para fazer essa analogia conosco, porque eu estou sendo realista com você, professora. Gustavo Courbet, que foi um pintor que trabalhou, né, viveu nesse mundo de 1819 a 1877, ele foi um pintor francês responsável por esse movimento artístico chamado realismo, um dos mais importantes. Porque ele foi ali uma pessoa extremamente audaciosa em mostrar aos outros aquilo que realmente ele via. E por que eu falo isso? Porque o realismo ele se contrapôs ao romantismo. O romantismo ele veio antes e era uma expressão, um movimento artístico ali, podemos chamar assim, aonde os pintores como Goya, eles pintavam, né, Goya, eles pintavam muito ali aquilo que eles estavam sentindo, e Delacroix também fazia muito isso, eles estavam ali envolvidos com a questão da nacionalidade, sentimento, não tinha absolutamente nada de romântico nas pinturas do romantismo, mas sentia um idealismo bem diferente, porque eles estavam vivendo ali um momento de revolução. Não vou me adentrar agora nessas questões históricas, porque o nosso objetivo aqui é outro. Mas quando Courbet começa a pintar essas obras aqui e dá nome a esse movimento como o movimento do realismo, ele só pintava aquilo que ele via, ele só pintava aquilo que estava estampado, aquilo que ele observava. E isso fez uma diferença muito grande, porque exatamente nesse momento aqui da história apareceu a fotografia. A fotografia estava agora, né, iniciando todo o seu processo. E o que é mais fácil? É mais fácil você ficar lá 5 minutos paradinho e um fotógrafo pôr aquele capuz lá na frente e fazer assim, pof!
e aí a sua imagem ser captada e depois de uma semana você tá com a imagem lá na sua mão, ou você acha que é mais fácil você ficar horas e horas e horas no ateliê do pintor, ir lá no ateliê do pintor esperando que ele te pinte, e daqui umas 3 meses, 4 meses, 6 meses, o seu autorretrato fica pronto? É lógico que se eu fosse uma pintora naquela época, eu não ia pintar aquilo que eu só via, como Colbert. Eu ia pintar anjo, eu ia pintar mitologia, eu ia pintar outras coisas. Porque se a fotografia já estava ali, por que eu ia querer fazer igual a fotografia? A única diferença era a cor. Então, olha que interessante. Ele teve uma consciência fantástica. Fantástica. Sabe por quê, professora? Porque, olha só, ao invés dele pintar coisas imaginárias, ele quis pintar ali a crua realidade daquilo que ele estava vendo, daquilo que era, e pronto, e acabou. É aquilo que é e pronto, acabou. É isso que eu vejo, sem ficar elaborando outras coisas. E ele tem uma frase muito específica que ele diz o seguinte: eu não pinto anjos porque eu não os vejo. Eu não pinto anjos porque eu não os vejo. É uma das frases mais marcantes de Gustave Colbert. E isso trouxe um movimento muito importante. E hoje eu estou sendo realista com você, professora, quando eu digo para você, você é viciada. Você está viciada. Emocionalmente, sim. Por que nós estamos viciados emocionalmente? Como é que o vício se torna? Como é que o hábito do vício ele vai ser implantado em nós? Ele vai ser implantado porque nós estamos vivendo uma situação constantemente repetitiva. E isso se torna um vício. Nós estamos expostos a alguma coisa que é ali constante na nossa vida. Opa, Rafa, peraí. Então você quer dizer que eu sou viciada em viver estressada? É. E por quê? Deixa eu te explicar, professora, para facilitar a nossa vida aqui. O que acontece? Quando nós estamos, então, nesse processo, né, de fazer as coisas, vê se você se assemelha com isso, por favor. Você tá lá fazendo as coisas, e aí o que vai acontecer? Você vai elevando suas atividades, você tem muita atividade na segunda, muita atividade na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, e daí no domingo você não tem absolutamente nada para fazer. Aí você não sente falta de alguma coisa? Fala assim, nossa, eu não tenho nada para fazer. Aí você quer fazer um bolo, você quer fazer isso, você quer arrumar a casa, você quer fazer aquilo, porque você tem que se ocupar. De forma inconsciente, você vai buscando ocupações, porque o teu corpo, ele já aprendeu a ficar viciado em duas coisas, 2 neurotransmissores, que é o cortisol e a adrenalina. Quando nós estamos em nível de estresse alto, é liberado cortisol no nosso organismo. E se é liberado cortisol, o que acontece com o nosso corpo? Ele fica pedindo cortisol. Então, por isso que muitas vezes você até não dorme direito, porque quando você não dorme, você tem o quê? Você tem liberação de cortisol. Por quê? Porque o teu corpo está pedindo isso. É a mesma coisa em relação à adrenalina. Você precisa de adrenalina. E um dos sentimentos que provocam a adrenalina dentro de nós é a ansiedade. Então, eu estou sempre pensando naquilo que vai acontecer, desejando aquilo, mas sempre com medo daquilo não dar certo, porque aí eu me ponho num estado de ansiedade que me faz mal, mas eleva o meu nível de adrenalina e com isso parece que eu estou sempre ali. Porque o meu corpo está necessitando desses neurotransmissores. É igualzinho as pessoas quando elas vão na academia. Quando elas tornam a academia um hábito saudável, e ali libera neurotransmissores também, como a dopamina, a serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar e do prazer. Então as pessoas precisam de mais. Por quê? Porque o nosso organismo pede. Então, quando eu faço essa analogia aqui, né, quando a gente pega aqui o Homem com um Cachimbo de Gustave Colbert, é a mesma coisa uma pessoa que fuma. Ela precisa, né, de certa forma, porque ainda ela não conseguiu se libertar desse vício, ela sabe que faz mal, porque ninguém hoje que fuma acha que aquele negócio faz bem, não.
Ela sabe que a nicotina faz mal, mas ela vai fumar. Por quê? Porque aquilo dá uma sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, mesmo sabendo que faz mal. Olha como o vício, ele é muito poderoso e ele fica arraigado em nós. Nossa, Rafa, então como é que eu vou me livrar disso? Tem como eu aprender a desvencilhar, a desmanchar vícios? Tem. Os vícios a gente consegue minimizar, tirar ele das nossas vidas. Por quê? Porque eles são colocados em nós dessa forma. Então, uma pessoa que vive extremamente estressada, ela vai buscar situações que a coloquem em nível de pressão. Por quê? Porque para ela aquilo já virou uma constante tão grande que ela vai buscando situações assim. Isso conscientemente e inconscientemente. Uma pessoa que briga muito, que vive brigando, que já tem isso como um hábito. Sabe aquela professora que você não pode encostar assim que ela já sai explodindo? Que ela já sai, ela vai inconscientemente buscar situações que a coloquem num determinado contexto de que ela vai explodir. Ela vai buscar isso. Por quê? Porque os neurotransmissores que são produzidos ali são neurotransmissores que o organismo já está viciado. Uma outra situação, uma professora, por exemplo, que está viciada em ouvir que ela não serve para nada, que ela ouvia isso quando era criança, que tudo que ela faz dá errado, que tudo que ela faz não dá certo. Ela vai se colocar, mesmo agora como adulta, em situações nas quais ela não tem habilidade, para que ela comprove para ela mesma que ela é um fracasso, que ela não consegue fazer isso. Pessoas, por exemplo, que sempre ouviram, você não serve para nada, ou então, isso não é para você, isso não é para você, isso não é para o seu bico, isso não é para suas condições financeiras. Ela sempre vai se envolver em situações que continuem comprovando isso para ela. Porque isso é um vício emocional. O vício emocional, ele está muito ligado com as nossas crenças também. Porque isso vai fortalecendo ainda mais aquilo que nós acreditamos. Aí você, quando adulta, você vai se meter em situações aonde alguém vai falar para você, mas isso não é para o seu bico, isso não é para você não é merecedora disso. Aí o que vai acontecer? Você vai falar, é verdade, é verdade. É a mesma coisa que um reclamão. O reclamão, ele reclama, mas Rafa, tem benefício nisso? Tem benefícios secundários, mas tem. Porque muitas vezes uma pessoa que briga, ou uma pessoa que reclama demais, sempre vai ter alguém que vai se condoer dela. Sempre vai ter alguém que vai ficar do lado dela, que vai falar, é verdade, né? Aquela pessoa estava errada, é verdade, né? E aquilo para ela é importante. Então ela vai sempre buscar reclamar, para que alguém possa acolhê-la e falar, é verdade, né? Olha só, e tal. Para que alguém dê razão para ela. Então, qual é o artifício que ela vai achar? Ela vai achar mais artifícios de reclamação, para que alguém tenha ali a piedade dela. É a mesma coisa da vitimização. Ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer. Alguém vai ficar com dó de mim. E aí a pessoa sempre fica com aquela cara triste, não pode ser feliz nunca, porque se ela for feliz nunca, nossa, o que as pessoas vão achar se ela for feliz um dia? Entende, professora? Como o vício emocional, ele é muito mais profundo. Muito mais profundo. E aí, para a gente lidar com o vício emocional, o que a gente tem que fazer? Tem uma palavrinha muito importante que você já ouviu essa palavrinha em algum momento, né? Que é esse tal aqui, ó, do autoconhecimento. Rafa, autoconhecimento. Tá falando sério que eu vou ter esse negócio de autoconhecimento? Como é que eu vou ficar olhando para dentro de mim? Né? Como é que eu vou olhar lá para dentro de mim e tal? Então eu vou te mostrar hoje uma forma. Só uma, tá? Porque tem várias. Mas uma forma que você pode aprender a
entender cada vez mais esse tal do autoconhecimento, tá? Essa forma, ela tem uma questão muito interessante. Por quê? Porque você não é, entenda bem, professora, você não é o que você pensa. Não. Você não é o que você sente. Também não. O que você é, então? Você é muito mais que isso. Os sentimentos pertencem a você. Os pensamentos pertencem a você, mas eles não são você. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender nesse autoconhecimento é a tal da autoconsciência. A autoconsciência. E o que é essa autoconsciência? A autoconsciência é aquilo que nos faz ter clareza de quem nós somos. Sim, se eu sou maior que os meus pensamentos, eu sou maior que os meus sentimentos, professora, o que eu posso fazer? Através da minha autoconsciência, eu posso observar o que eu estou sentindo e observar o que eu estou pensando. E através dessa observação dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, eu consigo romper muitos vícios. Porque muitos dos vícios que nós temos, nós não temos consciência deles. Muitos dos vícios emocionais, melhor assim, né? Muitos dos vícios emocionais que nós não temos consciência deles. Por quê? Porque nós já somos ali acometidas a viver aquela situação, de forma rotineira, e nós estamos ali dentro daquela situação de forma rotineira, que a rotina nos faz muitas vezes perder essa consciência. Porque eu vou fazendo, e professora é ótima nisso, né? Ela vai fazendo, ela vai cuidando do outro, ela vai fazendo festa, ela vai fazendo isso, ela vai dando aula, ela vai preparando prova, ela vai fazendo. Chega em casa e dorme. Né? Porque ela tem também coisas para fazer em casa. Mas a hora que ela para de fazer, ela dorme. E aí, no dia seguinte, ela vai fazendo as mesmas coisas. E aquilo vai produzindo dentro dela neurotransmissores de cortisol, de adrenalina, e vai. E aí o corpo começa a ficar viciado nisso. Então, eu não posso parar de fazer. Eu não posso parar para me olhar. Porque eu nem sei por onde começar. Então, eu já vou te dar o seu primeiro passo, autoconsciência. E essa autoconsciência é o que você está começando até agora. E depois eu vou te dar uma ferramenta para você poder desenvolver essa autoconsciência melhor ainda. Quando nós começamos a aprender a ter essa autoconsciência, algumas coisas vão mudando dentro de nós. E olha quais são, e se você quiser anotar, você pode anotar, tá? Porque as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas metas e a nossa fragilidade diante das situações, elas vão mudando. Tem aquela frase que você conhece, professora, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o mundo. Conhece-te a ti mesmo, professora. Antes de você querer conhecer o seu aluno, ou antes de você querer conhecer qual o transtorno que o seu aluno tem ou deixa de ter, isso é extremamente importante para nós profissionais, mas antes de tudo isso, conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o mundo. Conhece a ti mesmo, professora. Bom, se a gente parar para analisar, quando a gente começa a dar esse primeiro passo do autoconhecimento e essa autoconsciência, eu já vou te alertar já de início agora, professora. Assim como você sabe, porque você dá aula, tá? Você precisa de um método. E eu já vou te mostrar qual é o método. Esse é o método. Esse é o método aqui, ó. E esse método foi desenvolvido por nós, da equipe 25 segundos, criado por nós. Porque nós estamos ali dentro de sala de aula.
Nós sabemos o que você passa também, professora. Esse método é só para professora? É para qualquer pessoa. Mas para você, professora, ele faz uma diferença muito grande. Porque esse método aqui, ó, aonde você aprende a gerenciar os seus sentimentos, você aprende a entender os seus pensamentos, você aprende a mudar as suas crenças limitantes, você aprende a escolher e fortalecer as suas decisões, você aprende a agir em prol daquilo que você quer e a lidar com a procrastinação, e você aprende a se realizar alinhando o seu propósito de vida com os seus objetivos. Isso aqui é o semear, um método desenvolvido por nós. E aí, quando nós falamos de autoconhecimento, o autoconhecimento, ele está extremamente focado aqui, ó. Ele está extremamente focado aqui nesse primeiro passo, porque eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer quais são os meus sentimentos e como eu penso. Eu tenho sentimentos básicos que eu tenho que gerenciar. A raiva, a tristeza, a alegria, a aversão, o medo, a ansiedade, que é um sentimento secundário. Eu tenho que aprender a gerenciar muitos outros sentimentos. Como é que eu gerencio eles? Porque eu não os não combato, eu não me livro deles, não. Eu não controlo também, mas eu aprendo a gerenciar com ferramentas. E aqui eu aprendo que eu tenho mais de 16 pensamentos que são disfuncionais. Como é que eu trabalho com o meu crítico interno? Aquela vozinha lá que fica lá, tá vendo? Te falei, tá vendo? Nossa, você não podia, viu? Só, né? Como é que eu trabalho com ele? Para que ele existe? Para que meu crítico interno existe? Só para ficar lá me apurrinhando? Professor, tem um motivo para isso. E quando você aprende o motivo, as coisas começam a clarear na sua mente. E aí, esse autoconhecimento começa a fluir e fazer muito sentido para você. Então, um pequeno, mas um pequenininho passo, só um pequenininho passo daquilo que você pode aprender com esse método, primeiro é a autoconsciência. Esse é só a gotinha, né, da primeira água, da primeira enxurrada que você pode usufruir quando você aprende o método. Porque aí sim você aprende, professora, a ser forte emocionalmente. Você vai entender quais são as suas atitudes emocionais. E olha só, quando você aprende através da autoconsciência, o autoconhecimento, a gerenciar suas emoções e a entender os seus pensamentos, olha o que acontece contigo, professora. Anota aí que você vai gostar. Aumenta suas habilidades sociais. Isso mesmo, vai aumentar suas habilidades sociais. Habilidades sociais em todos os sentidos. Para dar aula, para conversar com pais, para fazer reuniões e assim vai. Porque você vai aprender a gerenciar sentimentos que antes você não sabia como gerenciá-los. Inclusive a ansiedade. Você vai ter mais versatilidade e expansão da sua mente. Qual é o professor que não quer ser um professor cabeçudo, né? Um professor que tem muita coisa aqui nessa cachola guardada. Você amplia a versatilidade e a sua expansão da mente, porque você começa a entender como que os seus pensamentos funcionam e como você pode também gerenciá-los. Você também melhora a sua produtividade. Fala para mim, quem é que não quer ser mais produtivo? Você desenvolve uma capacidade de liderança. Ah, Rafa, mas eu não sou líder. É sim. Se você está ali na frente da sala de aula, você é líder. E se você acha que você não é líder, você tem uma pessoa para liderar todos os dias. Você mesma. Você mesma. Você precisa liderar todos os dias. Você se torna uma pessoa mais assertiva. Não estou falando que você vai ser 100% não, mas você vai ser mais assertiva. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença nas nossas vidas. Olha só o que duas professoras colocaram aqui, porque já praticam o método e também já estão conosco, né, dentro desse método. Olha só o que elas colocam aqui para nós. Olha só, a Fabiola diz assim: eu acredito que me tornei uma pessoa mais calma e observadora. Estou mais pensativa. Aprendi a não me machucar mais com os meus pensamentos e nem ficar sofrendo tanto por antecedência.
Também aprendi a conduzir meus sentimentos e emoções. Enxergo o mais belo nas pessoas e creio que todos podem mudar, basta querer. E olha esse aqui da professora Ângela. Ela disse o seguinte, ó: o método colocou diante de mim a possibilidade e a necessidade de uma autoavaliação emocional. Isso abriu uma porta que estava fechada e me angustiava, embora não tivesse consciência dessa angústia. E olha o que acontece aqui, professora. Professora Ângela tinha uma angústia que ela não tinha consciência. Sabe qual era o vício emocional dela? Buscar situações que a deixasse angustiada. Por quê? Porque isso era um vício emocional. Então ela ia buscando situações que as deixasse mais ainda angustiada. Parece maluco isso, mas não é. É assim que nós funcionamos. É assim que nós somos. Por isso que tem muitas pessoas que são realmente viciadas em ir na academia. Porque elas estão, isso faz muito bem. Porque elas estão ali produzindo dopamina, serotonina e assim por diante. E tem pessoas também que, infelizmente, nós estamos nesse lado, nós estamos como classe profissional que estão viciadas à liberação de adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, adrenalina e cortisol, adrenalina e cortisol, adrenalina e cortisol. Estresse e ansiedade, estresse e ansiedade, estresse e ansiedade, estresse e ansiedade. Meu, pifa, pifa. Por isso que 60% hoje da classe dos professores adoeceu. Está aí em pesquisas. O maior índice de afastamento de professores é por causa de ansiedade, crise de depressão, alto nível de estresse, síndrome de burnout, alto nível de estresse e ansiedade, alto nível de estresse e ansiedade, alto nível de estresse e ansiedade, alto nível de estresse e ansiedade. Pá, puf, acabou. Viciamos nisso. Olha a seriedade do negócio, professora. E aí, muitas vezes a gente acha, né, que cuidar das nossas emoções, era coisa para maluco, era coisa para quem era desequilibrado. Cuidar das nossas emoções é para todos nós. Todos nós, todos que somos humanos, nós devemos cuidar das nossas emoções. Sabe por quê, professora? Você conhece isso aqui que eu vou fazer aqui agora. Olha só, esse sinalzinho de mais aqui. E vou fazer de vermelho aqui para te chamar a atenção. Porque nós somos compostas desse quadrante aqui, ó. F, físico, mental, emocional e espiritual. O mental você não vê, o emocional você não vê, o espiritual você não vê, mas o físico você vê. Aí quando a gente fala, vou cuidar de mim mesmo, vou fazer a unha, vou fazer o cabelo, vou fazer uma maquiagem, perfeito, 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 faça isso, né? Vou para academia, mas você está cuidando só disso aqui. E os outros 3? Tá cuidando também? Porque esses 3 aqui refletem aqui, ó. Refletem aqui. Mental, emocional e espiritual. O mental tá aqui, ó, no entender. O emocional tá aqui, ó, no sentir. E o espiritual tá envolvendo com as nossas crenças, que tá aqui, ó, no mudar. Porque nós temos que mudar crenças que estão arraigadas em nós. Não estou falando crenças espirituais, não, nada disso. Crenças de valores, sabe? Os valores que você tem, os valores de achar que você não é merecedora, isso é uma crença. O valor de achar que o outro é sempre melhor que você, isso é uma crença, crença de valores. E aí, como é que eu consigo melhorar isso ou trabalhar com isso? Através da autoconsciência. E aí, o que é muito legal, né? É nós observarmos o seguinte. Imagina só, eu não sou os meus pensamentos, e eu não sou os meus sentimentos. Eu sou essa consciência que me permite sentir e me permite pensar. E é como se eu pudesse olhar para mim mesmo naquilo que eu faço e naquilo que eu sinto.
É através dessa autoconsciência, é como se eu olhasse assim para mim e falasse, eu tô sentindo isso, eu tô pensando isso, eu tô sentindo isso agora, e eu tô pensando isso agora. E a partir daí, analisar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e saber corrigir isso. Mas essa correção é extremamente importante, um método, porque você, como professora de qualquer área, você sabe que um aluno não vai aprender se ele não tiver um processo, um método, quer seja em matemática, quer seja em português, quer seja em química, física, história, tem que ter um método. Um aluno para ser alfabetizado, as professoras de alfabetização, elas têm um método. Esse método já foi aplicado, comprovado por mais de centenas de professoras. É um método, professora, e é muito importante. E aí você pode perguntar, tá, Rafa, mas e agora? O que eu faço com isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Porque quanto mais clareza nós vamos tendo das nossas vidas, mais fácil fica de lidar. Quer dizer que eu vou saber lidar com tudo? Então vou ter autoconsciência hoje, pronto, já tenho autoconhecimento, acabou? Que nada, professora. Autoconsciência nós deveríamos ter 16 horas por dia. Porque se nós tivéssemos 16 horas por dia de autoconsciência, nós iríamos realmente dormir 8. Você não dorme 8 horas. Isso já significa que você não tem 16 horas de autoconsciência. Depois você vai entender isso, quando a gente trabalhar mais sobre o tempo. Mas a autoconsciência, nós deveríamos ter 16 horas por dia. Mas nós não temos. Não temos. E não vamos ter mesmo. Porque o nosso dia vai lá. Mas nós podemos ter momentos importantes de autoconhecimento no nosso dia. Todos os dias? Todos os dias. Nós podemos nos avaliar todos os dias? Todos os dias. 5 minutos? 5 minutos. Que sejam importantes e que nos deem clareza? Sim, que sejam importantes e nos deem clareza. Tarefa de casa. Então, professora, eu vou te dar uma tarefa de casa, porque eu falei para você que eu ia te dar uma tarefa de casa. Eu ia te dar uma ferramenta. Então, vamos lá. Tome conta das suas descobertas e olha a tarefa que eu vou te dar hoje. Bem simples, bem simples. E não é para você fazer coisas mirabolantes, não, tá? É simples assim. Você pega uma folha, pode ser um bloquinho de notas, se você for uma professora extremamente tecnológica, pode ser no bloquinho de notas do celular, mas se você for uma professora raiz mesmo, você vai pegar o seu caderninho, né, o seu bloquinho de notas, o seu diário e você vai separar uma folha, não peço mais que isso, porque hoje é quarta-feira, nós vamos nos encontrar novamente na segunda, então começa amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, se quiser faz na segunda também, tá? Então, ó, 5 coisinhas aqui, 5 atividades para você fazer e muito simples, em uma folha só. Você pega uma folha, você divide ela no meio, Aqui desse lado você vai colocar o S, tá? S. E aqui desse lado você vai colocar o E, tá bom? Tá? O S de um lado e o E do outro. Aqui você vai colocar sentimentos, tá? Então aqui você vai colocar aqui sentimentos. E aqui você vai colocar entender. Tá? Entender. E aqui você vai fazer o seguinte, se você for dar aula amanhã cedo, você vai lá, amanhã quinta-feira você vai acordar, você vai dar aula amanhã cedo e tal, e acabou sua aula, na hora do almoço lá, você vai sentar para almoçar, antes de você almoçar, você vai falar o que eu senti hoje de manhã, qual foi o sentimento que mais aflorou. Escreve 2 pelo menos, ou 1, escreve aqui, sentimento. Qual foi o pensamento que mais veio na minha mente hoje de manhã? Escreve aqui. 1 ou 2. Não escreve mais que 1 ou 2 não, tá? É só 1 ou 2, é só pra gente começar nessa caminhada do autoconhecimento, da autoconsciência. Então escreve. Aí você fez o período da tarde, sentou para jantar, né? Deu aula e tal, sentou para jantar. Faz a mesma coisa. Qual o sentimento da tarde? Qual foi o pensamento da tarde? E olha, não é para julgar. Não julgue o que você vai escrever de forma nenhuma. Se de manhã você estava super alegre e à tarde você estava triste, escreve só. Se de manhã o seu pensamento era que você era super valorosa e à tarde que você ficou totalmente frustrada, escreve só. Escreve. Que você não serve para nada, escreve. Tá? Só escreve, não julga. Deixa a sua autoconsciência falar um pouco. Ouça ela, ouça a sua consciência. Então você vai fazer isso de manhã,
você vai fazer na hora da janta e antes de dormir. Pronto, amanhã você já fez 3. Pelo menos você vai ter 3 sentimentos que você teve durante o dia. E você vai fazer a mesma coisa com os seus pensamentos. Sexta-feira, mesma coisa. Sábado, domingo e assim por diante, segunda-feira. E aí, segunda-feira a gente comenta no chat, alguma coisa assim, para que você possa compartilhar ou então nos procura nas nossas redes sociais e nos manda um direct também, que aí a gente acompanha você por lá, tá? Mas faça isso, professora. Faça isso. Por quê? Porque o autoconhecimento e a autoconsciência é extremamente importante para a gente começar a romper vícios emocionais. Quer começar a romper vícios emocionais? Comece a diagnosticar você mesma, professora. E isso é só um pouquinho daquilo que você pode aprender quando você realmente se dedica a aquilo que você quer fazer. Mas um cuidado, tá, professora? Não fique buscando aqui, ali, lá, coisas assim aleatórias. Busque um método que tem validade para você e para onde você trabalha. Por quê, professora? Para a gente finalizar, antes de finalizar, tá aqui, ó. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. E aqui, ó, se inscreve, deixa o sininho ativado e compartilha esse vídeo, por favor. E também faz um favor aqui, ó. Nossas redes sociais vai aparecer aí, ó. Face, Insta e podcast. E aí você nos tem lá também durante a semana toda para nos acompanhar e para nós acompanharmos você também. Manda direct que a gente responde. Porque, professora, você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa.